A paz do Senhor, povo de Deus, venho deixar uma palavra para o seu coração. O texto bíblico se encontra no livro de Jó, capítulo 33, versículos 6 e 7. Eis que diante de Deus sou igual a você, também eu fui formado do barro. Por isso, não tenha medo de mim, a minha mão não será pesada sobre você. Eu gosto da versão King James, sobre o verso 7, que diz assim: Tu não terás motivo para ter medo de mim, nem usarei de força contra a sua pessoa. Eliú, considerado mais jovem entre os 3 amigos de Jó. Mais jovem que Elifaz, mais jovem que Zofar, mais jovem que Bildade. Ele vai passar 3 ciclos de discurso totalmente em silêncio, calado. Antes do capítulo 32, nós não veremos nenhuma fala de Eliú. Ele parece alguém ausente, mas que se mostra presente quando fala com graça, com sabedoria, que fala com sensibilidade. Eu gosto disso, de gente que aparentemente está ausente. Nós não o vemos, nós não o percebemos, mas quando fala, quando se expressa, quando se coloca em posição, a gente distingue o que é presença de companhia. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. Existem pessoas que estão presentes, mas preferíamos que elas estivessem ausentes. E existe aqueles que aparentemente estão ausentes, mas quando se colocam presente, nós queremos ter perto para o resto da vida. Porque no abraço vem consolo, na palavra tem um conselho de Deus, nas suas expressões tem um ato de sabedoria, mas também de prudência. Assim é Eliú. Ele passa os 3 ciclos de discurso totalmente calado. E eu tenho certeza que nesses 3 ciclos de discurso ele aprende o que não deve ser dito diante de alguém que sofre e o que não deve ser feito diante de alguém que não tem consolo para as suas agonias presentes. Então ele se expressa dizendo para Jó: eu sou igual a ti diante de Deus. Também fui moldado de barro. Eliú já começa a descortinar o seu discurso sem ser pesado, mas ele coloca antes de qualquer argumentação a sua compaixão, o seu amor, na frente de qualquer atitude ou comportamento teológico, erudito, de conhecimento e sabedoria. Ao contrário, nós vemos tudo isso em Eliú sem se apartar do verdadeiro amor cristão. Um dos motivos para evitar qualquer tipo de força bruta é isso que ele diz no verso 7. Eu não usarei de força contra você. Ele viu que Elifaz usou força em seus argumentos. Pré-julgou e julgou a Jó. Ele viu que Zofar usou força em seus argumentos. Ele viu que Bildade usou força em seus argumentos. Mas Eliú se coloca na posição de barro e imediatamente ele entende o que sente um barro quando é moído, quando é pisado, quando está em seus piores dias. Essa é a maior razão para ele não tratar Jó com força verbal, com força psicológica, com força emocional. Não. Antes ele se coloca em posição de barro e logo ele entende o sofrimento de um outro barro. Então ele diz: a minha mão não será pesada contra você. Na versão King James, eu não usarei de força para contigo. Sabe o que Eliú está nos ensinando? Jamais se aproveite da fraqueza alheia
para se colocar como o dono da razão. Jamais se aproveite da fraqueza alheia para se colocar como o mais justo, como aquele que tem as palavras certas. Não se aproveita da fraqueza alheia para demonstrar o quanto eu tenho sabedoria e conhecimento, o quanto eu sou aprofundado em teologia, em erudição. Não se aproveita da fraqueza alheia para se colocar numa posição superior. E é por isso que ele diz: não usarei de força para contigo. Que força é essa, irmã Michele? A força que maltrata, a força que humilha, a força que constrange, mas não convence, a força que ofende, esta força que é dona da razão sem compaixão, a força que ensoberbece o eu em conhecimento, mas não consola. Gente, nós vemos isso diariamente nas redes sociais. Nós vivemos a geração dos argumentos. Todo mundo quer argumentar, todo mundo quer perguntar, todo mundo quer se expor em palavras, mas quando as pessoas se expõem, elas se colocam de maneira errada, justamente com esta força, a força que ofende, a força que entristece, a força que julga, a força que fere. Não é esta força que ele quer usar. Ele viu que esta força só fez mal para Jó. Ele viu que esta força não contribuiu em nada para Jó. Ele viu que esta força era agida como médico sem remédio. O próprio Jó reclama disso. Consoladores que não consolam. É essa força que abate ainda mais o abatido. Não. Ele não quer usar essa força. Ele sabe, ele viu, ele assistiu de perto o que essa força em seus argumentos ele faz de Bildade, de Zofar, fizeram de prejudicial a Jó. Oh, aleluia. Essa força que aborda as pessoas acuando como se fossem animais indefesos e as enche de medo. É por isso que ele diz: não tenha motivos para ter medo de mim. Eu vou falar, mas se sinta leve ao ouvir. Oh, aleluia. Eu vou argumentar, mas não se sinta ferido pelas minhas palavras. Jó, se sinta suave diante das minhas falas. E não é assim que muitas vezes alguns se expressam sobre o Evangelho de Cristo, sobre a verdade das Escrituras, nessa força egoísta e defeituosa, aonde o Espírito Santo não penetra no coração das pessoas, porque machuca, que afasta e não aproxima, que assusta, mas não convence. Ele é barro, é frágil em condição de homem, sujeita às mesmas aflições de Jó, sujeitas às perdas, ao mal, sujeito a ter os mesmos amigos que Jó teve, e que diante deles pode ser achado como um réu sendo acusado de um pecado não cometido. Ele o entende. O que Jó não precisa nesta hora é dessa força oferecida anteriormente e que imediatamente foi reprovada por Deus. Essa força é antipática. Essa força é maledicente. Essa força é egocêntrica. Ele me ensina a ser instruída pelo Espírito de Deus, que não falha e não se compara em nenhum grau com a força egoísta e orgulhosa do homem. Ele sabe o que tem e por isso, sabiamente, conscientemente, ele tem certeza do que não deve provocar na alma do seu amigo Jó. E um desses sentimentos é medo. Não tenha medo, Jó. Eu não usarei de força contra você. Oh, aleluia. O medo estará ausente dessa conversa. A intenção de assustar e fazer você dizer aquilo que a tua consciência não te culpa estará ausente dessa conversa. Temos aqui compreensão, compaixão, misericórdia. Temos nesse capítulo um monólogo fraterno.
Um amigo se colocando como amigo e não como juiz. Oh, aleluia. Aprendo com Eliú a usar para com os outros aquilo que primeiro eu aceito e enxergo em mim. Se me vejo como barro, imediatamente respeitarei a condição de um outro barro. Eu gosto de uma frase de Martin Hellring sobre esse texto que diz assim: se quisermos convencer os homens com razão, deve ser pela razão e não pelo terror, por um argumento justo, não por uma mão pesada. Sabe o que isso significa? Quer conversar com alguém? Quer ajudar alguém? Quer fortalecer alguém? Não vá com aquilo que você acha de si mesmo. Não seja um Elifaz, não seja um Zofar, não seja um Bildade. Médicos sem remédio. Consoladores sem refrigério. Não seja como eles. Porque no máximo que você vai conseguir fazer com alguém como Jó é coagi-lo, é pressioná-los. As pessoas precisam de compaixão e não de medo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.